Oi pessoal, existe um equipamento, eu sou da área de instrumentação, fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, via concurso público bolsista, tá? Com fornecimento de material didático também da Unicamp. Chama-se o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque se nós tivermos um equipamento que detecte a presença do vírus, o Covid-19, facilita muito o seu combate, tá? Porque nós estamos combatendo um vírus invisível. Eu quero torná-lo visível antes de nós sermos infectados com todos os EPIs necessários e devidamente colocados de precaução. Enfim, como localizá-los? A pergunta é, eu me faço e faço a vocês, é possível localizar um vírus do Covid-19? Eu te digo, pela eletroeletrônica sim, tá? Porque a mecânica quântica está muito avançada. Então, por exemplo, a gente tem aqui a estrutura de um desoxirribonucleico e de um ácido ribonucleico, tá? Timina, uracila, citosina, adenina, guanina. Ele tem aqui na sua estrutura aqui, tá? Os elementos químicos que compõem. Bom, essas informações é a sequência genética do RNA, não vou entrar em detalhes não, tá pessoal? Vamos em frente. Do RNA do Covid-19. Existe um aparelho eletroeletrônico, tá? Fabricado até pela, não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, mas eu vou citar uma marca aqui, fabricado pela Yokogawa, América do Sul, tá? Ele tem uns cartões lá acima, uns cartões de circuito de interação homem-máquina, então vai para um PLC, um supervisório, tá? Não vou entrar em detalhes de PLC, Programa Ideológico Control. Tem a parte analisada, o controle dessa parte analisada e o condicionamento, tá? Bom, no gabinete superior, enquanto o circuito de interação homem-máquina, na parte central está localizada a parte analítica, empreendendo os fornos isotérmico e programável, colunas e detectores. A parte inferior aloja os filtros de amostra, à direita está instalado a unidade de controle de gases, tá? Então, você consegue deter gases, a molécula de gás, mas você também consegue deter a molécula de RNA, tá? Por quê? Eu vou explicar já. Com a proteção XP sobre o gabinete, um invólucro à prova de explosão aloja o pressostato de segurança, tá? Enfim, deixa eu alguns pontos setoriais para poder dar tempo, tá? Ele detecta o espectro eletromagnético emitido pela presença do vírus. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o vírus Covid-19. Esse equipamento consegue detectar a presença dele. Com isso, eu tenho estudos de como eliminá-lo com uma onda eletromagnética de ressonância, tá? Enfim, eu vou pular aqui setores para porque haja tempo, né? Para o vírus não ficar muito, o vídeo não ficar muito longo. Eu não me canso de estar estudando isso aqui e pedindo apoio a um centro de pesquisa, tá? Existem equipamentos que podem detectar. Eu vou dizer por quê. Deixa eu ir logo ao ponto. Então, trabalho nas regiões do espectro eletromagnético, tá? Já existem vários equipamentos operando em plantas em nosso país, tá? Então, esses equipamentos que operam em plantas, eles determinam, por exemplo, um C4H10, ou seja,
uma massa molecular do butano. Ele deteta o butano. Então, se ele deteta o butano, ele pode vir a detectar o Covid-19. Porque o Covid-19, todos nós somos moléculas. O Covid, assim como ele deteta a molécula de butano no ambiente, ele pode determinar num determinado raio a molécula de RNA do vírus. E aí tomarmos as medidas de destruir esse vírus por uma onda de ressonância eletromagnética. Tá? Enfim, aqui tem um diagrama de blocos, tá? Esse livro é um livro de instrumentação, da instrumentação que eu fiz por concurso público, ganhei para estudar, graças a Deus, conquistei uma das 21 vagas. Então, sou da área de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e eu estou querendo substituir a detecção da molécula de CH4 pela molécula de RNA do vírus. Aí você localiza o vírus, tá? E sinaliza. E além disso, pode ser uma sinalização tanto a nível sonoro como a nível luminoso, de um LED, de um Light Emission Diode, nesse sistema eletroeletrônico, tá? Bom, cabe aqui bom, enfim, deixa eu ir em frente. O que acontece? Nós temos um instrumento compacto e totalmente modular. E inclui um seletor de amostra de 16 pontos. Tá? Aplicações. O reduzido tempo gasto para executar uma análise permite que um único espectrômetro de massa monitore muitos pontos sem apresentar um tempo muito grande para varrer todos os pontos. Isto gera, enfim. O que ele pode detectar, esse equipamento sensor? São sensores, tá? Que detectam moléculas no ambiente, ok? Por exemplo, ele é um analisador. Então ele detecta a análise de hidrocarbonetos em plantas petroquímicas, onde um espectrômetro de massa pode substituir muitos cromatógrafos. Análise da composição e da pureza de gases e misturas gasosas em plantas de separação de ar e usinas siderúrgicas. Controle de processos de fermentação pela análise de gases desses gerados. Áreas bioquímicas, então ele detecta molécula bioquímica e farmacêutica. Aí. Como é que eu... Pronto. Desculpa aí. Controle de processo... Bom, farmacêutica. Na segurança do trabalho, monitorando o ar em muitos pontos da planta para a direção em nível de parte por milhão, ppm, ou mesmo parte por bilhão, de gases e vapores muito tóxicos ou carcinogênicos, elementos carcinogênicos no ambiente de uma determinada planta, tá? De uma determinada área, como benzeno e cloreto de vinila, tá? Enfim. Existe também um equipamento, um instantinho só, pessoal. Desculpe, quanto tempo eu tenho? Tinha te pedido isso. Eu acho que você tem 3 minutos. É conhecido como Deco Feed Flame Ionization Detector. A técnica de ionização de chama proporciona uma maneira muito sensível de se detectar compostos orgânicos. Então, este mesmo equipamento que faz a leitura de um CH4, ele também pode ser calibrado
para fazer a leitura de uma estrutura do DNA ou RNA. Para terminar, seu ciclo de análise é da ordem de segundos no máximo e não de minutos. O espectrômetro de massa, tá? Tem o espectrômetro de massa e tem o espectrômetro em regiões do espectro eletromagnético. Ou seja, a partir do momento que eu consigo, pela instrumentação, pela engenharia da instrumentação, detectar a presença dessa molécula do seu espectro eletromagnético, eu posso combater ela com o mesmo espectro eletromagnético ressonante, com o campo B invertido, campo E invertido, com o mesmo comprimento de onda em Angstrom, e eu detono ela. Além de localizar, primeiro localiza-se, depois detona-se e sinaliza-se. Localiza-se, sinaliza-se, detona-se numa determinada planta, num determinado ambiente de segurança, a presença desse inimigo invisível que pode passar a ser visível com a eletroeletrônica e instrumentação chamado Covid-19. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço.